Vamos lá, minha gente. Boa tarde, voltamos. Todos estão preparados para a gente poder continuar? Caderno de atividades agora, tá, gente? Página 11. Abram aí, caderno de atividades, página 11. O nosso título hoje é regência verbal. Eu vou explicar uma coisinha para vocês. Na hora que todos estiverem prontos, deem um ok aí na tela. Regência verbal, página 11, caderno de atividades. Só escrevam ok para a gente poder começar. Muito bem. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês e aí eu vou explicar em cima da tela que vocês estão vendo no livro de vocês, tá? Na página 11. Quem está chegando, página 11 do caderno de atividades. Vamos lá. Vou compartilhar aqui rapidinho. Todos conseguem enxergar, né, gente? Respondam no microfone, quem conseguir, por favor. Sim, Pro. Ótimo. Muito bem. Bom, então, o que a gente tem aqui? É um conteúdo novo, relativamente novo, mas que a gente se depara diariamente, né? Por exemplo, quando eu digo assim, eu assisto ao jogo. A partir do momento que eu já falo eu assisto ao jogo, eu já estou usando a regência verbal. Ah, mas eu não posso falar eu assisto o jogo? Não, não pode, porque de acordo com a regência verbal, quando você assiste a algo. Agora, e se eu disser, por exemplo, o médico assistiu o doente, tá certo? Tá. Por que o médico assistiu o doente? Porque ele cuidou do doente. Eu não estou dizendo que ele olhou para o doente, né? Então, eu digo que o médico assistiu o doente. Então, no nosso dia a dia, a gente se depara com essa regência verbal sem mesmo saber que a nomenclatura é regência verbal. Então, é como se aqui a minha setinha fosse a caneta, tá bom? Então, nós temos dois tipos de regência, ó, a nominal e a verbal. O que a gente vai estudar agora é a verbal, tá bom? Então, o que está em jogo na regência verbal? Acompanha aí, ó. A regência verbal se estabelece entre o verbo e o seu complemento. É isso que a gente tem que ter em mente agora. E aí, o verbo, a partir de agora, ele ganha um nome e o complemento, ele ganha um nome. Se vocês observarem aqui, olha. Na regência, sempre há um termo principal, regente, e o termo... Só um minutinho. Ó, sempre há um termo principal, que é o regente. Então, a partir de agora, o nosso verbo vai ser o regente. Guardem essa nomenclatura, tá? O nosso verbo vai ser o regente e o nosso complemento, só um minutinho aqui, e o nosso complemento vai ser o regido. Então, guardem a nomenclatura. Na regência verbal, o verbo será o termo regente e o complemento será o termo regido. Por quê? Porque pode ser que a gente tenha algum exercício que toque nessa nomenclatura. Sublinhe o termo regente, circule o termo regido. Então, se você não souber o que é o termo regente e o termo regido, não consegue fazer o exercício. Então, na regência verbal, termo regente é o verbo e termo regido é o complemento. Aí a gente se depara aqui com algumas situações. Vamos ver aqui. Todo mundo acompanha, tá? Eu preciso que vocês peguem aí um marca-texto ou um próprio lápis, uma caneta, para irem sublinhando à medida que eu vou falando. O livro ele trouxe para a gente alguns verbos bem importantes quando a gente fala em regência verbal. Por exemplo, agradar. Se eu perguntar para vocês, gente, o que é o verbo agradar? Ah, agradar é quando alguém faz um carinho, quando alguém faz uma coisa de bom para outro. Isso. Então, o verbo agradar, ele pode ser considerado transitivo direto quando você tem o sentido de fazer carinho. Por exemplo, a criança agradava o gatinho. O verbo é agradava. Quem agrada, agrada alguém. Por isso que é transitivo direto. Então, eu quero que você sublinhe, por favor, com o seu marca-texto. Aqui, ó, fazer carinho. Todo mundo sublinha, por favor.
fazer carinho. Então, quando o sentido do verbo agradar é fazer carinho, ele é transitivo direto. Aí eu tenho outro exemplo. Seu discurso não agradou à plateia. Bom, seu discurso não agradou. Se não agradou a algo. Então, aqui eu já tenho um verbo transitivo indireto. Então, eu quero que você sublinhe ser agradável aqui também. Ser agradável. Tá? Então, esse é o verbo agradar. Se de repente no exercício você tem a criança agradava o gatinho, eu vou pedir para você, classifique o agradava, aí você vai me colocar VTD. E o agradava aí tem sentido do quê? Ah, de fazer carinho. Se eu colocar, seu discurso não agradou à plateia, quem não agrada a alguém. Então, esse agradou, ele tem a função de verbo transitivo indireto. E qual é o sentido desse agradou? Já não é fazer carinho, é de ser agradável. Então, todo verbo que foi colocado aqui para gente como regência verbal, ele é particular, tá? Ele tem uma característica bem particular, por isso que não pode esquecer. Próximo, até aí tudo bem? Respondam para mim no microfone, sim ou não. Sim, todos os... Sim. Se alguém tiver algum probleminha, liga o microfone, tá bom? Próximo verbo, aspirar. Aí você fala, bom, aspirar tem a ver com aspirador de pó. Tem a ver com aspirador de pó também. Então vamos lá, aspirar. Ele é transitivo direto quando indicar inspirar o ar. Por exemplo, aspirei um perfume muito agradável agora. Então aqui quem aspira, aspira algo, por isso que é um perfume. Então você vai passar o marca-texto aqui, ó. Inspirar o ar. Inspirar o ar. Eu quero que vocês anotem aqui na frente também, põe entre parênteses, cheirar, porque é mais fácil de você lembrar o cheirar. Então, quando tem aspirei um perfume, aspirei o pó. Ah, olha só, aspirei o pó, aspirador de pó, exatamente. Então, o que um aspirador de pó faz? Ele inspira o pó, ele recolhe o pó, por isso que é aspirador de pó. Então, ele é transitivo direto. Agora, eu tenho uma situação do aspirar que já não é mais direto, é transitivo indireto. Por exemplo, aspiro ao cargo de diretor. Aqui eu não estou cheirando, né, gente? Eu não vou cheirar o cargo do diretor. Então, o meu diretor está do meu lado, eu vou cheirar o meu diretor? Não, não tem nada a ver. É desejar, é almejar. Então, quando eu for perguntar para o verbo quem aspira, aspira algo ou a algo? Aspiro a algo. Então, eu quero que vocês marquem aqui, ó. Desejar, ter ambição. Desejar, ter ambição. Então, importante, hein? Aspirar, no sentido de cheirar, VTD. Aspirar, no sentido de desejar, de almejar, de ter ambição, VTI. Isso é importante. Muito bem. Próximo verbo, assistir. Aqui a gente tem algumas observações, tá? Então, eu tenho o exemplo, o médico assiste o paciente, que foi o exemplo que eu comecei a aula. Então, ele presta ajuda, ele auxilia. Então, você vai sublinhar aqui, ó, auxiliar, prestar ajuda. O médico assiste, ele não vê, ele assiste, ele auxilia, verbo transitivo direto. Próximo, assistimos ao espetáculo. Aqui eu estou vendo o espetáculo. Então, é um ver e é presenciar. Você vai sublinhar também. Quando eu falo médico assiste o paciente, ele está ajudando. Então, quem assiste, assiste algo, VTD. Quando eu falo que eu assisto ao espetáculo, eu estou dizendo que eu assisto a algo. É um VTI. Agora, tem um outro, esse daqui eu não vou me referir, tá bom? Vocês podem fazer um traço por enquanto nesse. Eu vou comentar esse último. Até o ano passado, eu assistia em Porto Alegre. Aí alguém vai falar, nossa, Pro, como assim? Morar, gente. O verbo assistir também existe a possibilidade de você se referir ao verbo morar.
Então, aqui você vai sublinhar morar e residir. Morar e residir. Quando você tem, até o ano passado eu assistia em Porto Alegre, esse verbo ele não precisa de complemento, por isso que ele é um verbo intransitivo. Então, o verbo assistir ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. Se ele for transitivo direto, é auxílio. Se for indireto, é ver, assistir. Se for intransitivo, é no sentido de moradia, de morar. Então, até o ano passado, eu assistia em Portugal. Se eu pedir para você, explica para mim, gente, essa frase. Até o ano passado eu assisti em Portugal. Ah, até o ano passado eu morava em Portugal. Então, por isso que é uma regência verbal. O verbo, ele, de uma certa forma, está interligado com o seu complemento. Por isso que a gente tem o regente e o regido. Até aí, alguma dúvida? Não? Deixa eu voltar aqui a tela rapidinho, peraí, para eu ir na tela inicial. Vamos lá, quem está na sala, por favor, escreva para mim se tem alguma dúvida ou não. Pode escrever no chat mesmo. Que agora eu consigo visualizar. Tá, se alguém tiver dúvida, como a gente comentou, liga o microfone. Alguém vai perguntar para mim, eu preciso decorar tudo isso? Na verdade, não é decorar, né, gente? Vocês precisam entender. Como eu disse, a gente usa a regência verbal sem mesmo saber que é uma regência verbal. A partir do momento que você sabe que você assiste ao programa e não você assiste o programa, já ajuda, já tá ótimo, né? O que você precisa se familiarizar é com a transitividade do verbo. Por isso que primeiro a gente aprende essa transitividade. Então, tem o verbo agradar, tem o verbo aspirar, tem o verbo assistir. Não é com todo verbo que a gente faz a regência. Então, o livro ele trouxe de uma forma resumida, tá bom? Então, a gente vai virar ali agora na outra página. Vamos seguir, então. Vou voltar lá na minha tela. Muito bem. Seguindo aqui. Vamos lá, próximo. Implicar. Então, eu tenho transitivo direto, acarretar, provocar. Exemplo, sua desobediência implicará demissão. Então, eu quero que você passe um marca-texto aí. Acarretar, provocar. Eu digo, sua desobediência implica o quê? Essa que é a pergunta, tá? Então, a desobediência implica o quê? Então, acarreta, provoca, transitivo direto. E tem um outro exemplo. Joana implica com sua colega de sala. Se a Joana implica com alguém. Então, é um verbo transitivo indireto, que é, no caso, antipatizar. Então, você sublinha antipatizar. Então, o verbo implicar, ele tem dois sentidos. Provocar e antipatizar. Verbo pagar. Ele pode ser transitivo direto e indireto também. Quando que ele é transitivo direto? Paguei a dívida. Quem paga, paga algo. Então, aqui no caso, você vai sublinhar, ó, quando o complemento não for pessoa. Isso é muito importante. Quando o complemento não for pessoa, ele é transitivo direto. Paguei a dívida não é pessoa. Então, quem paga, paga algo. Quando o complemento for pessoa, ele já não é mais direto, ele é indireto. Então, você vai passar o marca-texto aqui. Passa o marca-texto aqui. Quem paga, paga a alguém. Paguei aos empregados. Então, vamos supor que num exercício você tivesse, paguei a dívida. Então, você vai explicar para mim que verbo é esse, paguei. Bom, paguei é quitar, né? Quitar a dívida, ótimo. Paguei aos empregados. O que é esse paguei? É a mesma coisa, é dar dinheiro. Só que por que aqui é VTD? Porque dívida não é pessoa. E por que aqui é aos empregados? Porque aos empregados é pessoa. Então, no verbo pagar, ele vai ser VTD quando o complemento não for pessoa. E ele vai ser VTI quando o complemento for pessoa. Próximo, perdoar. Ele também vai ser transitivo direto e indireto. Se vocês observarem,
praticamente todos aí, eles têm duas classificações, tá? Então, transitivo direto, vamos sublinhar aqui, quando o complemento não for pessoa de novo, ó, não for pessoa de novo. E transitivo indireto, quando o complemento for pessoa. Sublinha também. Exemplo, a gerente perdoou o esquecimento da funcionária. Então, quem perdoa, perdoa algo. O esquecimento. O esquecimento não é pessoa. Ah, mas é da funcionária. Ok, só que eu não estou falando da funcionária, eu estou falando de esquecimento. Então, a gerente perdoou algo. O esquecimento da funcionária, transitivo direto. A mãe perdoou ao filho. Eu não posso falar mãe perdoou o filho. E quantas vezes nós falamos assim, né? A mãe perdoou ao filho. Por quê? Porque filho é pessoa. Então, esse verbo ele vira verbo transitivo indireto. A mãe perdoou ao filho. Eu perdoei a você. Não eu perdoei você. É aí que a gente se depara como as regrinhas são muito importantes, tá? Próximo, precisar. Transitivo direto e indireto também. O transitivo indireto, o transitivo direto, sublinhando, indica precisão. Por exemplo, o detetive precisou o lugar do crime. Como assim? Precisou, ele sabia exatamente qual era o lugar do crime. E o transitivo indireto, necessitar. Necessitar, eu preciso de ajuda, que é o que a gente mais se depara, né? Necessitar, eu preciso de ajuda. Só um minutinho aqui, passando o marca-texto aí, então, aqui em cima, e passando o marca-texto aqui embaixo. Então, de novo, precisar. O detetive precisou o lugar do crime, ele sabia exatamente. Eu preciso da ajuda, quem precisa, precisa de algo, necessitar. Alguma dúvida até aí? Opa! Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não. Pode falar. Assim, na parte de perdoar, Sim. quando era o complemento for pessoa. Sim. E aí, por exemplo, você vai falar, tipo, na primeira pessoa, vai. Na primeira não, quando vai falar, ele me perdoou. Aí fala, ele perdoou a a mim. mim. Isso, ele perdoou a mim. É assim? É assim. Eu achei que tinha ficado mais estranho. A gente está usando aqui, quando a gente fala em regência verbal, a gente usa a gramática normativa, que é a gramática correta. Agora, não que você não possa falar, ele não me perdoou, né? A gente está na informalidade, na linguagem coloquial. Mas o correto é, no caso aqui, o exemplo que a gente tem ali, né? Por exemplo, a mãe perdoou ao filho. Ah, mas eu não poderia falar a mãe perdoou o filho? Coloquialmente, tudo bem. Mas a linguagem normativa mesmo, você tem que colocar um verbo transitivo indireto. Ah, tá bom. Tá bom? Obrigada. De nada. Vamos lá, então. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só ligar o microfone. Querer, gente, querer. Então, vamos lá. Ele pode ser também direto e indireto. No direto, ó lá, sublinhando, desejar, permitir. Quero muito amor. Quem quer, quer algo. Muito amor. Ok. E ele pode ser transitivo e indireto, no sentido de gostar ou ter afeto. Quero muito bem aos meus filhos, tá? Quem quer bem a algo, aos meus filhos. Então, esse é o verbo querer. Desejar, permitir, quero muito amor. Verbo transitivo direto. Transitivo indireto, quero muito bem aos meus filhos. Quero muito bem os meus filhos? Não. Se eu falar quero muito bem os meus filhos, é de permitir, já muda completamente a regência. Então, se você está se referindo a gostar de ter afeto, quero muito bem aos meus filhos. Reparar, transitivo direto e indireto também. Então, ele é transitivo direto quando é consertar. Passo marca-texto aí. É preciso reparar a caixa d'água, é preciso consertar a caixa d'água. Quem repara, repara algo. No caso de consertar. E ele pode ser transitivo indireto também quando for prestar atenção. Transitivo indireto. Então, ele reparou em algo, na roupa da velha senhora. Quem repara, repara em algo, no sentido de prestar atenção. Transitivo direto, consertar, e transitivo indireto, prestar atenção.
Próximo, visar. O que é visar? Então, você tem transitivo direto e indireto. Transitivo direto, mirar, apontar e por visto também. Como assim? O soldado visou o alvo e o acertou. Então, quem visa, visa algo. O soldado visou o alvo. Agora, eu digo assim, eu visei sua prova. Eu visei sua prova. O que eu quero dizer? Que eu dei um visto, que eu assinei. Existe essa possibilidade do verbo visar, tá bom? Então, é mirar, o soldado visou o alvo, apontou, e quando eu digo eu visei sua prova, é no sentido de pôr o visto. E ele é transitivo indireto quando existe aqui, ó, ter em vista, ter por objetivo. Então, passo o marca-texto. Todos visam a um mundo melhor. Então, quem visa, visa a algo nesse sentido. É de objetivo, né? De almejar aqui, pode até ser considerado assim também. Então, direto, mirar ou colocar visto, e indireto, no sentido de almejar, de ter em vista, certo? Até aí tudo bem? Sim ou não? Sim. Sim, tá. Aí o livro trouxe, ok, o livro trouxe aqui pra gente um outro caso, tá? Na verdade são casos específicos aí. Por exemplo, esquecer. Eu esqueci o compromisso, transitivo direto, porque quem esquece, esquece algo. Quando eu falo esqueci de algo, eu tenho que colocar o pronomezinho me aqui, ó. Então, eu vou pedir para vocês só passarem o marca-texto no pronomezinho me, porque ele já faz toda a diferença aí na regência. Então, eu digo, eu esqueci o compromisso ou eu me esqueci do compromisso. Se eu estou usando o pronomezinho me, eu tenho que pôr a preposição do. Então, você pode passar o marca-texto aí também no do. Ficará errado se eu disser assim, ó, eu esqueci do compromisso, fica errado. E se você colocar eu me esqueci compromisso, aí é nítida, né, a parte errada. Mas o que a gente ouve por aí é eu esqueci do compromisso. Eu esqueci de você, tá errado. Eu me esqueci de você. Ou eu te esqueci, aí tudo bem, tá? Preferir. Também a gente ouve muito erro por aí. João prefere futebol a vôlei, não do que vôlei, tá? Então, o verbo preferir, você tem que usar a preposição a. Sublinha o a também. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar. Sublinha o a também. Não pegou, gente, mas vocês passam o marca-texto aí. Preferir alguma coisa a outra, não preferir algo do que algo. Prefiro abacaxi do que laranja. Não, eu prefiro abacaxi a laranja. Você prefere, não sei, Now United do que K-pop? Ou você prefere Now United a K-pop? É a, não é do que, tá bom? Muito cuidado com o verbo preferir, tá certo? Muito bem, chegar e ir. Chegamos ao término do trabalho, verbo intransitivo. Quem chega, chega. Aqui eu não preciso dizer onde eu cheguei. Você já consegue imaginar. Bom, a pessoa chegou. Só estou complementando aqui com um advérbio, tá? Fomos à praia, também é intransitivo. Quem vai, vai. Dá para imaginar a pessoa indo, né? Agora, para onde ela vai já é outra história. Agora aqui, fomos à praia. A praia é advérbio de lugar, por isso que ele é intransitivo. Obedecer e desobedecer. Marcos obedeceu ao comando. Então, quem obedece, obedece a algo. Luiz obedeceu às ordens do chefe. Quem obedece, obedece a algo. Então, eu digo assim, olha, eu obedeço ao chefe, eu obedeço ao amigo, por exemplo, ele obedece ao pai. Eu não posso falar ele obedece o pai, porque o verbo obedecer e desobedecer, os dois são transitivos e indiretos. Então, quando a gente para perceber isso,
muitas vezes a gente pensa, meu Deus, né? O quanto as pessoas falam errado. Mas é que nem a colega perguntou, eu posso falar, na fala isso é possível? Na fala até que isso é possível, mas quando a gente está escrevendo, oi, gente. Oi, gente. Estão todos aí? Ok, aconteceu algum probleminha? Aconteceu algum probleminha? Foi por causa do K-pop? Ok. Todos saímos da sala. É verdade. É a briga de Now United de K-pop, né, gente? Pois é. Vamos lá. Vamos voltar rapidinho. Tá todo mundo bem aí? Tudo tranquilo? Tudo sob controle? Ok. Queria saber se tem alguma dúvida de tudo que foi falado. Pessoal, escreve aí para mim se vocês têm dúvida ou não. É bastante teoria? É, né? Mas acho que essa tabela ela tá perfeita. Então, se vocês sublinharam tudo direitinho, fica bem visível a parte do comando, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. Deixa os demais chegarem na sala também, porque eles foram eliminados, né? Então, vamos voltar aqui à nossa sala. Para quem está chegando, tudo bem? Vamos lá. Página 13, exercício 1, nós temos ali. Analise as frases a seguir e explique o sentido expresso pelas palavras em destaque. E depois classifique os verbos em transitivo direto ou indireto. Então, eu vou fazer o primeiro de exemplo e aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. O rapaz agradava a namorada. Então, a gente vai colocar qual é a transitividade desse verbo de acordo com a frase. Como é que você vai analisar? O rapaz agradava algo. Então, você vai pôr aí VTD. Que sentido tem esse verbo agradava? Quem coloca para mim no chat? O rapaz agradava a namorada. Que sentido é esse agradava? Coloquem para mim aí. Fazer carinho, isso mesmo. Tá certinho. Então, a primeira ficou VTD, e aí você põe do lado fazer carinho. Isso que vocês vão fazer nas outras frases. Então, nós temos 3h42. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem. Vamos lá. Qualquer dúvida é só perguntar. A hora que terminarem, coloquem um ok aí, por favor. Ok, um colega já terminou. Outro.
Vamos terminando. Mais um. Muito bem. Mais um minutinho, tá? Os demais que estão na sala, vamos tentando ficar na mesma sintonia. Vamos lá. Letra B. As sugestões não agradaram aos acionistas da empresa. Quero que vocês me coloquem se é VTD ou VTI. Não agradaram aos acionistas da empresa. Não agradaram aos acionistas. VTI. Se não agrada, não agrada a alguém, aos acionistas. Ótimo. E o que significa agradar nesse contexto? Não é fazer carinho, né? Qual será? Ser agradável? Isso mesmo. Satisfazer pode ser também, tá, gente? Ser agradável ou satisfazer, isso mesmo, tá certo. Letra C. Eu aspirei muita poeira durante a viagem. Aspirei, VTD ou VTI? VTD. Quem aspira, aspira algo. No caso, muita poeira. E o que é esse aspirei? Inspirar o ar ou cheirar. Isso mesmo, tá certinho. Ótimo. Letra D. Os estagiários aspiram à efetivação na empresa. VTD ou VTI? Muito bem. VTI, mesmo porque a gente tem um acraseado, que é uma preposição, então a gente sabe que é um VTI. Agora, qual é o sentido desse aspirar? Muito bem. Desejar. Ótimo. Então, desejar e VTI. O de cima, inspirar ou cheirar, VTD. Letra E. Todos os dias o médico assistia o paciente. Esse assistia, VTD ou VTI? VTD. Ótimo. E o que significa? Auxiliar. Muito bem. Auxiliar. Certo? Letra F. As crianças assistiram ao filme A Bela e a Fera e ficaram encantadas com a história. VTD ou VTI? Muito bem. Assistir, VTI. Quem assiste, assiste a algo. Então, qual é o significado desse assistir? Ótimo, de ver. Vou repetir rapidinho, tá, pessoal? Exercício 1. Letra A, VTD, fazer carinho. Letra B, VTI, ser agradável ou satisfazer. Letra C, VTD, cheirar ou inspirar. Letra D, VTI, desejar. Letra E, VTD, auxiliar ou cuidar. E letra F, VTI, ver. Alguma dúvida nesse exercício 1? Sim ou não? Não? Muito bem. Exercício 2, seguindo aí então. Substitua o verbo destacado pelo que está indicado entre parênteses, fazendo as adaptações necessárias. Então, eu vou fazer o primeiro de exemplo aqui. E aí eu vou chamando individualmente, né? No caso, eu vou chamando um por um, e aí vocês vão compartilhando a resposta comigo, tá? Depois de muitos dias de viagem, os ciclistas pararam em uma vila. Muito bem. Então, esse verbo pararam, ele vai sair e vai dar lugar para o verbo chegar. Então, a gente vai ter que fazer alguma modificação. Depois de muitos dias de viagem, os ciclistas chegaram a uma vila. Não precisa copiar a frase inteira, você só pode anotar onde é que foi a modificação.
Então, olha só, os ciclistas chegaram a uma vila. Eu não vou falar os ciclistas chegaram em uma vila, porque quem chega, chega a algum lugar, certo, gente? Essa aqui é a transitividade do chegar. Não tem crase. A uma vila. Então, chegaram a uma vila. Muito bem. Letra B. Vamos lá. Pedro Henrique. Olá, Pedro. Consegue falar, Pedro? Muito bem. Seu microfone tá bom ou você prefere digitar? Pedro? Prefere digitar ou prefere falar, Pedro? Digitar, tá bom. Então vamos lá. Os alunos não aceitaram o novo regulamento da escola. Você vai substituir o aceitaram por obedecer. Digita para mim como é que fica então. Vamos, Pedro. Os alunos não obedeceram. Tá quase certo, Pedro. Dá uma olhadinha na transitividade do verbo obedecer, tá? O que está faltando aí? Quem obedece, obedece a algo, Pedro. Então, como é que fica? Os alunos não obedeceram ao novo regulamento. Então, você coloca obedeceram ao novo regulamento. Deu para entender, Pedro? Tá bom, então. Vamos tentar o outro agora. Luca. Oi. Vamos lá, Luca. Joana abandonou os amigos depois de tanto tempo. E aí você substitui por esquecer. Joana esqueceu dos amigos depois de tanto tempo. Quase. Ficaria dos amigos se você colocasse Joana se esqueceu. Como é que fica? Sem o dos. Sem o dos. Joana esqueceu? Joana esqueceu os amigos depois de tanto tempo. Isso. É Joana esqueceu os amigos. Tá bom? É isso mesmo. Joana esqueceu os amigos. Se eu colocasse dos amigos, eu teria que falar Joana se esqueceu dos amigos. Mas como eu não tenho se, então eu vou dizer Joana esqueceu os amigos. Obrigada. Próxima, Henrique. Henrique. Oi, professor. Oi, Henrique, vamos tentar. Olha esse. Joana abandonou os livros no banco. E aí você vai colocar esquecer-se. Só deixa eu pensar. Pode pensar. Joana esqueceu dos livros?
Não pode esquecer do C, tá? Então, Joana. Tá. Esqueceu. Isso, Joana se esqueceu dos livros, é isso mesmo. Tá certinho. Eu posso falar Joana se esqueceu, ou eu posso falar Joana esqueceu-se. O que não posso esquecer, o que eu não posso esquecer, que a Joana se esqueceu, né? É do dos, tá bom? Então, Joana se esqueceu ou Joana esqueceu-se dos livros. Assim é que fica. Ok, obrigada. Próxima. Vamos ver. Miguel. Olá, Miguel. Vamos lá, Miguel. Hoje é triste ver alguns programas de televisão. Como é que fica substituindo assistir? Hoje é triste assistir a alguns programas. Isso mesmo, Miguel, tá certinho. Muito bem. Hoje é triste assistir a alguns programas. Não tem crase, tá bom? Ótimo. Gustavo, olá, Gustavo. Gustavo. Não? Vamos lá. Maria Helena, olá, boa tarde. Olá. Tudo bem, Maria Helena? Muito bem, vamos tentar fazer o próximo aqui. Marta gosta mais de abacaxi do que abacate. E aí você vai substituir pelo preferir. Marta prefere mais abacate a abacaxi. Isso. Marta prefere mais abacaxi a abacate. Ou que a ideia é Marta gosta mais de abacaxi, né? Então, Marta prefere abacaxi a abacate. Onde é que está o problema aí? É o do que. Então, a gente não pode falar do que, tá errado. Marta prefere abacaxi a abacate. Isso mesmo. Obrigada. Vamos lá, Gustavo. Consegue falar no microfone? Tá bom, vamos lá. O comerciante recompensou o menino com algumas guloseimas. Como é que fica pagar, Gustavo? Comerciante recompensou o menino com algumas guloseimas. Substitui pelo pagar. O comerciante pagou o menino. Tá quase. Lembra que quando o verbo pagar, o complemento era pessoa, ele virava transitivo indireto. Então fica assim, Gustavo, o comerciante pagou ao menino. Porque menino é pessoa. Pagou ao menino. Ótimo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver quem eu chamo, só um minutinho. Cauê. Olá, Cauê. Vamos lá, Cauê. Nossa campanha objetiva, o fim do desperdício de alimentos. E o verbo é visar. Como é que será que fica substituindo? Nossa campanha é a letra H, tá? Nossa campanha objetiva o fim do desperdício de alimentos. Você vai substituir o objetiva por visar. Aí você vai me dizer se é visa o fim ou visa ao fim.
Vamos lá, rapidinho? Só escreve para mim se é visa o fim ou se é visa ao fim. Muito bem. Visa ao fim, porque é no sentido de almejar. É isso mesmo, tá correto. Visa ao fim. E o último, todos sabiam que ele gostava muito dos sobrinhos. Então, a gente substitui pelo verbo querer. Como é que fica? Todos sabiam que ele queria muito aos sobrinhos, no sentido de gostar, de dar atenção. Então, você vai colocar queria muito aos sobrinhos. Porque se eu falo queria muito os sobrinhos, fica um pouco estranho, tá? Então, queria muito aos sobrinhos. Há alguma dúvida nesse exercício 2? O exercício 2 ele é um pouco mais complexo do que o exercício 1. Precisa um pouco mais de atenção. Há alguma dúvida? Ok, a gente termina então por aqui, tá bom? Obrigada pela participação, boa tarde para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.